Aí. Olá, amigos aprendizes. Estamos aqui recomeçando, como comentamos anteriormente, falando sobre o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos recomeçando esse estudo. Agora eu e a Polônia fazendo essa conversa aqui, né? Para ficar mais interativo com vocês. Então, a Polônia, cumprimente aí, pessoal. Boa noite, aprendizes do Evangelho. Nós estamos aqui novamente, né, trazendo aqui o estudo do Evangelho, porque Evangelho, na verdade, a gente tem que estudar a vida inteira, muitas vezes. Chico, por exemplo, né, a gente tem lá que ele estudou mais de 50 vezes e ainda assim o mentor dele dizia, não está bom, estude de novo, estude de novo. Então, cada vez que a gente estuda, a gente aprende, é um novo fator que a gente vai adquirindo, né? Eu acho que... Lembrando que o pessoal pode, como é uma vez por semana só, o pessoal pode ler o capítulo antes e mandar alguns comentários, mandar dúvidas, algo especificamente que não tenha entendido, porque aí a gente toca nesse assunto, né? Verdade, eu acho que é interessante, porque alguns elementos que aparecem no Evangelho, na verdade, às vezes as pessoas falam, mas eu não consigo entender, né? Como que Jesus ia falar isso? Como que isso ia acontecer? E, na verdade, eles são uma representação de alguma coisa do período, né? Então, se a gente não entender isto, a gente não entende Jesus, né? A gente não entende as colocações que ele faz. E É isso. assim, eu faço uma leitura, a Polônia faz a dela, então estamos nós duas aqui colocando as nossas opiniões, as nossas considerações, só que algumas coisas são as que mais nos chamam a atenção e aí a gente vem e traz aqui. Pode ser que tenha alguma coisa que seja assim, meio que básica para a gente, por exemplo, que a gente passa, isso aqui eu acho que as pessoas vão entender, então não vou falar sobre isso. E talvez não seja verdade, talvez vocês tenham dúvidas que não passem pela nossa cabeça, por isso a importância da participação. Então, participem com a gente, mandem aí seus comentários, as dúvidas, inclusive antes da gente tratar sobre o próximo capítulo, que aí a gente inclui esses conteúdos também nos nossos vídeos. Hoje a gente vai então começar falar sobre o capítulo 1, então a gente dá um apanhado geral, alguns comentários que a gente acha pertinente. O título do capítulo é Eu não vim destruir a lei. Ou seja, lembrando que a ordem dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo não é uma ordem cronológica, não é a mesma ordem seguida pela Bíblia, é uma ordem didática que Kardec traz para que a gente consiga entender melhor. Então, nada melhor do que começar o Evangelho segundo o Espiritismo falando, esclarecendo que a proposta da doutrina espírita de jeito nenhum é ir contra a lei, destruir a lei, referindo-se desde a vinda de Moisés, dos 10 mandamentos, depois a vinda do Cristo. Então, é um esclarecimento para a gente de que o Evangelho segundo o Espiritismo só vem complementar. Chega num momento propício em que a ciência trouxe as suas contribuições, chega no momento, depois de a gente já ter assim, menosprezado e esquecido tantos ensinos do Cristo, né? Porque quando o Espiritismo veio, já não haviam mais aqueles cristãos fervorosos da época pós-Cristo, né? Vamos dizer assim, quando Cristo morreu, que teve aquela onda de cristandade, vamos dizer assim. A gente desviou tanto nessa trajetória que era necessário enviar o Consolador, prometido por Jesus no tempo dele, para consolidar, podemos dizer assim, consolidar os ensinamentos, né? Aqui, os exemplos que Jesus trouxe, né? Eu acho que, assim, quando ele fala da lei, né? É interessante que a lei é a mesma, porque a lei de Deus, ela é imutável, então é a mesma lei da época de Moisés, é a mesma lei quando Jesus estava, e é a mesma lei agora com a nova revelação, né? Porque essa lei não muda, é uma lei divina, ela é imutável. Agora, o que ele traz aqui de clareamento é a forma com que a gente enxerga esta lei, né? Lembrando que ela está falando que a lei imutável é a lei divina,
Mas lá na época de Moisés, ele precisou colocar algumas leis disciplinares que não Sim. era a lei divina. Então, infelizmente, até hoje, né, as pessoas usam o termo olho por olho, dente por dente. Gente, isso ficou há muitos anos atrás, porque Jesus já desfez isso. Olho por olho, dente por dente, ou seja, mataram alguém da minha família? Antes, o pessoal ia lá e matava a família toda do outro. Então Moisés falou assim: não, justiça. Matou um da sua família, vai lá e mata outro da família dele. Aí hoje a gente pode achar um absurdo, mas na época era o que os corações endurecidos precisavam. Só que Jesus já veio e falou: mata outro nada, perdoa, segue em frente, lei do amor. Então, a gente separa o que era lei disciplinar que Moisés precisou fazer na época, inclusive usando fenômenos e tal, para até assustar o povo, né? Porque éramos mais endurecidos. Só que Jesus já veio falar de amor. Então, assim, não cabe mais hoje a gente ficar usando o termo olho por olho, dente por dente, né? Acho que a gente já evoluiu nesse aspecto. Até porque essa não é uma lei divina, né? A lei divina é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo, né? Não fazer ao teu próximo aquilo que você não deseja para si mesmo. Enfim, colocar ou ver o outro como uma centelha divina, né? E aí, se a gente imaginar que o meu amigo, a pessoa que está próxima de mim, ela poderia ser um Cristo, um Jesus, a gente não vai agredir, não é isso? Agora, é isso que é a lei imutável, E, né? inclusive, essa lei que você falou, não fazer ao outro o que não gostaríamos que fizesse com a gente, é considerada lei áurea, que está em todas as filosofias e religiões, escrito de forma diferente, mas todo mundo propaga a mesma ideia, mesmo quem não acredita em Jesus especificamente, né? É uma lei de respeito universal, né? Amor e respeito universal. E aí, Sim. se Jesus veio há 2000 anos e deu toda a exemplificação de amor, por que é que precisa do Espiritismo vir tanto tempo depois? Falando a mesma coisa, talvez? Por que o Espiritismo, se Jesus já veio colocando a lei de amor, a lei divina em prática para todos nós? Quer Então, comentar? mas aprender, né? Aprender e exemplificar aquilo que Jesus nos ensinou é muito difícil, né? E aí, assim, eu acho que, mais uma vez, Jesus veio, trouxe para o exemplo de amor, de conhecimento, ele mostrou isso de forma tão clara, porém não foi o suficiente para que as pessoas aprendessem, né? E Basta aí, lembrar das cruzadas, né? Que eram exato, mortes em nome do Cristo. exato. E aí, nesse percurso, o homem foi se distanciando muito desses ensinamentos de Jesus, né? É como se a gente estivesse andando numa linha reta e a gente pega uma curva e a gente vai completamente contrário daquilo que Jesus... Aí surge, né? As cruzadas, surge a Inquisição, surge a Igreja Católica, e eu acredito que outras, trouxe os dogmas e aí trouxe um Deus vingativo, um Deus que pune, que manda a gente para o inferno e para sempre, todo sempre, amém, né? E aí, então, isso tinha que modificar. E E, voltando ao que você falou lá, do tanto de figura de linguagem que tem na Bíblia, o fato de referir às coisas da época, tem um tanto de coisa que muita gente lê hoje e fala assim, mas isso não faz sentido, inclusive pela forma como foi falado na época, uma época muito distante da nossa, em que não tinha nada do que a gente tem hoje de avanços científicos. Então, o Espiritismo vem no momento que a ciência já tinha construído uma base sólida para o Espiritismo chegar e mostrar que ciência não tem que brigar com religião. Tanto que é exatamente. bom esclarecer, porque eu não sei se o pessoal sabe, né? O Kardec ainda deixou escrito assim, o Espiritismo está sempre alinhado e respeita muito a ciência. Se em algum momento a ciência terrena, né, provar
algo contrário ao que está sendo escrito aqui, ao que está sendo dito pelos espíritos, fique com a ciência. E até hoje não provou nada do contrário, porque afinal a gente realmente acredita que os espíritos passaram os conhecimentos que nós tínhamos condições de saber na época da codificação, só que o espiritismo abre um caminho para a gente, através da mediunidade, o caminho está aberto, inclusive para novos esclarecimentos. Então o espiritismo vem mastigar, explicar o que Jesus falou, relembrar para que a gente de verdade coloque em prática, né? Porque a gente sabe que a transição está se aproximando, nós precisamos melhorar pelo amor ou pela dor. Se for pelo amor é melhor. Então vem esclarecer e deixa aí o canal de comunicação da mediunidade aberto, por exemplo, para as obras subsidiárias. Vieram aí por meio de Chico, por meio de Divaldo, tantos espíritos trazendo tantas informações que nos enriquecem, que, assim, não temos motivos para não nos transformarmos. Exato, é. Eu acho que a gente precisa sair da zona de conforto, né? A gente precisa, porque assim, é muito fácil a gente falar assim, mas eu não acredito nisso. Mas eu aprendi que não era assim. Eu aprendi assado. Enfim, isso são zonas de conforto que a gente utiliza, porque, na verdade, o espiritismo, ele vem te chamar à responsabilidade, né? Então, não dá mais para a gente imaginar, eu errei. Então eu vou lá e pago não sei quantas Ave Maria, não sei quantos Pai Nosso, não sei mais quanto isso, e eu vou ser perdoado e pronto, acabou. Não, isso já não concebe mais, né? Seria muito fácil se fosse desta forma. E aí o Espiritismo vem nos chamar a nossa responsabilidade para que a gente desperte. Porque, assim, eu não posso colocar a responsabilidade dos meus atos no outro. Eu sou responsável por tudo que eu faço, por tudo que eu penso, por tudo que eu falo. E isso faz cair tantos mistérios divinos, tantas revoltas que a gente tem que a gente não aceita, de coisas que acontecem. Tem até um diálogo muito, muito interessante no livrinho O que é o Espiritismo, né? Que é vamos dizer assim, Sim. É um apanhado, um compilado que Kardec fez em forma de perguntas e respostas, baseado em todas as cartas que ele trocava com as pessoas na época. Então ele separa, tem o crítico, o cético, o padre, e tem uma parte muito interessante que ele está dialogando com o padre, que o padre vem fazer algumas perguntas sobre o Espiritismo, e ele fala assim, primeira coisa que eu quero te dizer é que o Espiritismo não tem interesse em fazer prosélitos, ou seja, não quero seguidores. Eu não estou dizendo que você, que é católico, que é protestante, que é budista, precisa virar espírita, não. Porque o espiritismo, o principal objetivo é combater o materialismo. Se você, na sua religião, está verdadeiramente confortável, amparado, essa sua religião, ela te faz ser uma pessoa melhor? Ela te atende completamente? Então fique na sua religião, tá bom demais. Porque quando a gente morrer, ninguém vai perguntar de que religião que a gente foi. Agora, você tem dúvidas? Você tem questionamentos que a sua religião não responde? Então venha com sinceridade, com o coração aberto, estudar o Espiritismo, porque aqui tem informações que a nossa razão aceita, por isso fé raciocinada. Acreditar, mas saber por que acreditar, saber que aquilo faz sentido. Então esse é um convite enorme, né? Assim que o Espiritismo faz. E por isso eu não vim destruir a lei, não vim brigar com outra religião, não. Exatamente. Eu acho que esse é o foco maior, né? E aí, assim, e por que precisou vir depois, né? O kardecismo? Porque, na verdade, nem Jesus vindo para o planeta e exemplificando, a gente ainda não aprendeu. Né? E o Espiritismo está aí há quantos séculos? E a gente está aqui ainda estudando o básico. Discutindo, exato, discutindo, conversando, tentando mostrar aqui que aqui tem muitos ensinamentos, né? Porque eu estudando, fazendo uma pesquisa para fazer uma aula, Caifás, na verdade, quando no julgamento de Jesus, ele estava lá no meio da multidão, né, para poder inflamar as pessoas a falar aquilo que ele queria, né, de dizer que Jesus tinha que ser morto mesmo, porque isso, porque aquilo. Igual obsessão, né? E aí tinha um encarnado lá para fazer pegar fogo. Exato. Então, bastou
um ser ali, né, que também tinha lá sua inteligência toda, mas inflamou de tal forma que as pessoas não viram, né? Não olhou o quanto de bem, o quanto de coisas boas que Jesus tinha feito, né? E aí ele acaba morrendo da forma com que foi. Então, e hoje? Nós estamos diferentes? Né? É uma pergunta que a gente faz, porque a gente liga a televisão e a gente vê, não fazendo crítica, não estou fazendo crítica de maneira nenhuma, mas assim, a gente vê os pastores ali e o pessoal que vem, a mulher, ontem, eu com meu marido, a mulher que era uma empregada doméstica, que tinha uma vida muito difícil, pagava aluguel, ela hoje tem não sei quantas empresas. Então, assim, será que é esse o nosso objetivo, né? Adquirir então, dinheiro, prosperidade financeira? É isso? Que é para isso que a gente está no mundo? Então, vem para cá, que aqui tudo você consegue. E assim, tem muitas pessoas que acreditam, né? E por vão outro lá. lado, o espiritismo assusta, né? Que fala assim, ó, se Sim, você entrar no espiritismo, é consolo, é esclarecimento, resignação, mas não é para tirar dor, não. É para entender por que você está sentindo dor e não te exato. causar sofrimento nem revolta. Aí muitas pessoas acham essa uma promessa meio ruinzinha, né? Sim, Mas se a sim. gente pensar na nossa verdadeira vida, na nossa trajetória espiritual, é questão de fé raciocinada, de pensar assim: Jesus deu algum exemplo de aquisição monetária e de riqueza? Então, mas isso para ele não era importante, né? Exatamente. Tudo vai de acordo com a importância que a gente dá às coisas, né? Então, o que adianta eu ter casa, carro, apartamento, empresas e ter um lucro, né? Mas eu não tenho paz na minha mente. E não tem o Né? prazer de compartilhar com o outro, de querer que todo mundo tenha, né? Igual Exato, exatamente. o Então, Haroldo comenta: ah, riqueza é muito bom, mas qual é o problema? Que o egoísmo fala riqueza só para mim e não para todo mundo. São os exatamente. desafios. Exato. Aí você não tem paz para andar na rua, porque você pode ser assaltado, porque você pode morrer, porque os seus familiares correm risco. Enfim, ao passo que se a gente pudesse, se isso fosse um pouco mais, olhar um pouco mais pelo outro, talvez a gente não vivesse dessa forma, né? Com certeza. Estamos caminhando para mudar essa direção, né? Porque o planeta vai melhorar, não precisamos ter dúvida disso. Mantenhamos o otimismo, façamos o nosso melhor no dia a dia, porque nós vamos conquistar o tão sonhado mundo melhor. Só que quanto mais rápido nós nos transformarmos, mais rápido esse mundo transformado vai chegar. Ai, o papo tá muito bom, mas o tempo voa. Então, nós ficamos por aqui comentando o capítulo 1. De repente, se no próximo capítulo a gente sentir que ainda está fazendo falta algo do capítulo 1, a gente volta e faz um comentário também, tudo para complementar. Então, pessoal, não deixe de participar. Lembrando que o próximo capítulo, a gente vai estar falando do capítulo 2, né? Então, se o pessoal quiser fazer aquela leitura que você sugeriu e mandar dúvidas, né? Alguma coisa, a gente faz o estudo em cima das dúvidas das pessoas, né? Seria uma ótima Tá? experiência. Vamos ver se alguém participa Verdade. aí. Tá certo. Pessoal, um abraço. Uma boa Até. noite a todos. Boa noite, até a próxima quinta. Tchau, Boa tchau. noite.